família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre ansiedade e crise de ansiedade. No Brasil, 62% de pessoas sentem alto nível de ansiedade, segundo o teste aplicado pelo Guia da Alma, uma startup de solução de saúde mental. E ainda é uma doença silenciosa. Muitos deles têm essa doença, às vezes não é nem diagnosticado. Mas eu trouxe a especialista no assunto, psicóloga, publicitária, tá lá na Jovem Pan, mas hoje não é ao vivo, então tá mais tranquila. Larissa Fonseca, mais conhecida como Lala, muito obrigado pela presença, Larissa. Eu que agradeço, Renata, por estar aqui falando com vocês de um assunto que está super em alta e acho que a gente precisa esclarecer muitas coisas relacionadas à ansiedade, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a gente tem que combater esse mal. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Flote, materiais pedagógicos da natação, que te auxilia tanto no aprendizado quanto no aperfeiçoamento, sempre com inovação. Busca sempre especialistas na área para criar novos materiais. Corre lá no site da Flote e vá conhecer os materiais. O aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação aeróbica, anaeróbica, entrega chamada, envie vídeo para o seu aluno. Todos os dados na palma da sua mão. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser. Tudo com certificado. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento no Brasil. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte em criança, infelizmente, é o afogamento. Vamos combater isso, seja voluntário Sobrasa, assim como eu tô. A gente tem a Manta, nova metodologia surgindo no mercado com preço super acessível e trabalhando gamificação dentro das aulas de natação. Mas vamos deixar de papo, vamos porque interessa, vamos falar de ansiedade, lá. O que é ansiedade e como ela se manifesta no dia a dia? É muito importante a gente entender que a ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo, né? Então, frente a uma situação de perigo, frente a uma situação de incerteza, frente àquele friozinho na barriga para fazer algo que a gente até quer fazer, essa é uma resposta normal do nosso organismo que faz com que a gente se sinta motivado, inclusive, para levantar da cama. Então, a gente tem que diferenciar a ansiedade de um transtorno ansioso, porque aí tá um pouco à frente, mas a gente tem que entender que a ansiedade é algo que é esperado que a gente tenha e é saudável, inclusive, vivenciar essa forma de se motivar e ter motivação para enfrentar o dia. A gente teve o impacto da pandemia que ainda complicou ainda mais esses quadros, né? A gente tem até uma pesquisa aí super famosa do Benito Lourenço com jovens na pandemia, que ele estudou 68 mil jovens e 6 a cada 10 participantes relataram que tinham ansiedade. Mas você falou um pouco sobre transtorno de ansiedade. Qual que é a diferença de ansiedade para o transtorno de ansiedade? A ansiedade normal, natural, é algo que faz parte do nosso dia a dia frente a diversas situações que a gente vai enfrentar, né? Mas quando a gente está falando de um transtorno, a gente está falando de um pensamento, de uma angústia, de algo que a gente começa a sentir em função de algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer, e aí a gente começa, de uma certa forma, a ficar contaminado, né? A gente se contamina com isso e muitas vezes paralisa as nossas atitudes, paralisa o nosso dia frente àquela situação. E aí as pessoas começaram a se preocupar com isso. Hoje a preocupação com a saúde mental saltou de 18% para 49% dos brasileiros. Então, em 4 anos, as pessoas estão preocupadas com isso. Mas quais são os principais sintomas para começar aquele alerta? Vamos lá, os sintomas físicos, né, que a gente tem em relação à ansiedade, a gente tem o suor nas mãos, a gente tem um batimento acelerado, a gente tem uma falta de ar, às vezes as pessoas têm uma certa tontura, a pressão arterial sobe também, a nossa pupila fica dilatada, além da respiração ofegante, a gente acaba tendo também um prejuízo no gástrico, né? No nosso sistema digestivo, porque a gente não precisa do nosso estômago, da nossa digestão para enfrentar uma situação desconfortável, né? Se a gente imagina que a gente vai sair de casa e a gente se depara com um leão,
que a gente precisa para enfrentar esse leão? A última coisa que a gente vai precisar é da digestão. Então, muitas pessoas que chegam no consultório, elas acabam chegando com problemas gástricos, com problemas digestivos, e aí as pessoas sentem muitas vezes, quando ela entra num processo de crise ou entra num alto nível de ansiedade, ela entra ali com ânsia de vômito, enjoo, ou até, né, o intestino solta, e também aparecem problemas na pele, né, vermelhidão na pele. Então, o que eu gosto muito de falar, eu acho muito importante esclarecer que todos esses sintomas que eu trouxe, para você se autodiagnosticar com ansiedade, primeiro é uma falha, né? Mas não significa que você tem que ter todos esses sintomas para estar com um diagnóstico relacionado a um acometimento da ansiedade. Não. A gente tem muitas vezes esses sintomas de uma forma mais acentuada. Então, eu tenho pacientes que têm problemas na pele e já logo, quando tem uma situação que provoca uma certa ansiedade, provoca um certo desgaste, aparece vermelhidão, aparece coceira, às vezes aparecem muitas espinhas, né? Ou pessoas que têm problemas gástricos, a pressão arterial sobe. Então, não é tão simples assim a questão do diagnóstico, porque quando a gente analisa os sintomas, a gente acha que tem que ter todos os sintomas para estar enquadrado dentro de um transtorno, né? E não é bem assim. Então procure um especialista se você tem algum desses sintomas. Eu me identifiquei com muito deles, eu acho que aí do outro lado muita gente também se identificou, mas a gente tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Você podia descrever eles? Posso descrever sim. Eu acho que é importante, antes da gente começar a descrição, a gente falar um pouco sobre o medo, né? Porque ansiedade é medo, tá? A diferença é que o medo, na maioria das vezes, eu sei qual é o medo que eu tenho, né? Eu sei o que faz com que eu sinta aquele medo. A ansiedade é um medo da incerteza. É uma sensação de insegurança que eu acabo sentindo frente a diversas situações. Então, eu não consigo justificar de uma forma muito objetiva, muito simples. Você tem medo. Eu tô ansioso porque eu vou encontrar a minha sogra. Eu vou conhecer a minha sogra. Mas por que isso te causa ansiedade, né? Ou vou pegar um voo, né? Por que o avião? O avião não vai te causar ansiedade, né? O que faz com que você fique com ansiedade do voo? Talvez esteja relacionado com os assuntos por trás. Às vezes está relacionado com o medo da morte, com como eu estou vivendo o meu dia a dia, como eu estou vivendo a minha vida. Então, a gente tem que ir aprofundando e conhecendo mais. E aí, os níveis de ansiedade, né? A gente vai tendo alguns níveis. Então, a gente pode ter um transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade que ela é abrupta e ela acontece constantemente na vida da pessoa, em qualquer situação que ela vai acabar acontecendo. A gente tem as fobias, né, que muitas vezes está direcionado a uma situação. Então, eu tenho fobia de pegar um avião, eu tenho fobia de pegar um voo, eu tenho fobia, né, de fobia de bichos, né, algo específico, tá? Então, a gente também tem o transtorno do pânico, né, que aí já começa um desgaste maior da pessoa e começa um comprometimento da vida dela, porque ela tem um medo tão intenso e tão abrupto que isso paralisa ela na vida. Então, faz com que o nível de ansiedade dela chegue num pico muito rápido e ela paralisa completamente. Os pensamentos que começam a vir são confusos em relação àquela situação. Então, o medo de sair de casa, o medo de ser assaltado, por exemplo, e aí, quando a gente entra num transtorno de pânico, a pessoa já não sabe nem mais do que ela tem medo. Ela tem medo de sentir aquele medo. Então, ela entra num looping ali, uma angústia muito grande, né? Que dura cerca ali de 40 minutos e parece uma eternidade. Muitas pessoas vão parar no hospital em decorrência disso. E a gente também tem o transtorno relacionado à fobia social, né? Que é aquele receio que a gente tem de se colocar aquele receio que a gente tem de se colocar em algumas situações sociais, porque eu acredito que o julgamento das pessoas vão ser muito negativos em relação a mim. Então, seja uma apresentação, seja um almoço de família, seja um encontro com pessoas. Eu prefiro evitar estas situações, até um trabalho, por exemplo. Quando o trabalho voltou a ser presencial, muitas pessoas enfrentam esse desgaste relacionado ao que as pessoas vão pensar de mim. Será que eu engordei? Será que eu emagreci? Será que eu estou me portando bem? Será que vão achar que eu sou uma fraude? Né? Muitas mulheres acabam tendo essa questão relacionada com essa síndrome da impostora, mas é um conjunto mesmo que a gente acaba tendo em relação à própria ansiedade.
Tem até um estudo que fala que a pessoa tem mais medo do julgamento do que da própria morte. Então a gente está em público, tá falando, já tive vários convidados que eu quis trazer para essa cadeira e a pessoa fala super bem, tem um trabalho super brilhante, só que na hora de se comunicar ele tem esse receio, né? Ele tem esse medo do julgamento da pessoa. E você comentou alguns gatilhos, parece que cada um tem o seu gatilho que vai provocar essa ansiedade e a pessoa fica preocupada. Então, ela se preocupa com algo que ainda nem aconteceu. Então, como a gente consegue trazer aí dicas para essa pessoa que tem esses gatilhos para ela diminuir isso? A primeira, né, o principal ponto seria a terapia, né? Mas porque a gente precisa conhecer um pouco mais o que leva a esses gatilhos, o que leva à minha ansiedade, até para eu entender por que eu me senti ansioso dessa forma. Então, acho que a primeira pergunta que você pode fazer é, tá, eu tô desconfortável com essa situação, o que tá me deixando desconfortável? O que aconteceu para eu ficar dessa forma? Aconteceu alguma coisa? O que se passou pela minha mente? Porque às vezes a gente tem uma notícia ruim, às vezes a gente vê algo na televisão, às vezes a gente sente um cheiro que traz uma recordação e tudo isso é suficiente, é gatilho suficiente para que eu me sinta ansiosa e tenha alguma recordação, alguma associação do que pode vir a acontecer. Então essa é a pergunta, né? Minha mãe sempre falou para mim, filha, volta a fita e lembra de quando você estava se sentindo bem. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu tenho um transtorno de ansiedade, eu convivo com um transtorno de ansiedade desde os meus 9 anos, hoje eu tenho 42, tive síndrome do pânico, por um evento traumático, pela possibilidade de perder minha mãe, mas enfim. E aí eu passei a fazer tratamento, né, e a entender muito e me tornar uma especialista para ajudar outras pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico e com crises ansiosas para a gente aprender a controlar isso. Porque a ansiedade vai acontecer de qualquer forma. O ponto é como você consegue lidar com ela e controlar ela dentro de você. Nossa, fantástico. Então você vivenciou na pele, estudou e consegue falar com propriedade. E aí eu queria que você trouxesse outras dicas, como respiração, como exercício físico. A gente tem muito a natação aqui que a gente defende. O que mais a pessoa pode fazer no dia a dia ou dar aquelas pausas no trabalho para auxiliar nessa ansiedade? Vamos lá, né? Esses exercícios, essas técnicas são fundamentais para a gente conseguir lidar melhor com a ansiedade, né? Diria para você que é uma técnica de respiração muito eficiente. A técnica da respiração 4-8-7, né? Que funciona da seguinte forma: você inspira o ar durante 4 segundos, você segura o ar dentro de você por 8 segundos e você solta esse ar de uma forma mais tranquila por 7 segundos. Você vai perceber que isso começa a trazer uma certa tontura, inclusive, para você, porque é a oxigenação no seu sangue, são os neurotransmissores agindo para diminuir a sua aceleração. Inclusive, essa técnica funciona para a gente pegar no sono. Quando a gente está com aquela noite agitada, quando a gente está se sentindo com muitos pensamentos, focar nesse processo de respiração ajuda a gente a eliminar um pouco esses pensamentos e faz com que a gente relaxe um pouco mais. Então, essa técnica funciona bastante. Então até uma noite mal dormida também vai ser um gatilho aí, porque durante o dia você também ter esse transtorno aí de ansiedade. E é possível a gente viver com ansiedade e controlar ela sem o uso de medicação? Sim, é possível. Na maioria das vezes a gente precisa associar com a terapia e com as técnicas, né? Que a gente mencionou, técnica de respiração. A gente tem um momento pra gente durante o dia. Fundamental a atividade física, porque a atividade física ajuda a gente a eliminar grande parte dessa ansiedade, né? No meu Instagram eu trago muito sobre como que a gente pode enfrentar a ansiedade de uma forma mais tranquila, fazendo com que ela funcione dentro do nosso dia, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que pratico atividade física logo pela manhã. Por que eu pratico atividade física logo pela manhã? Porque eu sei que outras coisas vão acontecer. Vai fazer com que eu me comprometa, vai fazer com que eu abra mão deste momento, né? E a última coisa que a gente pode fazer é abrir mão de si quando a gente tem um transtorno de ansiedade, porque isso aumenta os gatilhos e faz com que a gente se sinta muito desconfortável. E o que a maioria das pessoas ansiosas faz é exatamente isso. Elas vão deixando o dia atropelar, as coisas vão acontecendo no meio, a gente acaba tendo uma agenda
com muitas atividades para serem feitas e as coisas acontecem. E aí a gente acaba tendo que ter uma outra organização para encaixar essas coisas. Então, ou a gente abre mão de si, ou a gente acaba se sentindo extremamente desconfortável, atrasando compromissos, procrastinando algumas coisas que a gente precisa fazer. Então, a gente ter tempo na nossa agenda para os imprevistos acaba sendo fundamental. Se aquele tempo não foi usado para um imprevisto, usa o tempo para uma pausa na sua vida, porque esse respirar também ajuda muito a gente a lidar melhor com a nossa ansiedade e tranquilizar um pouco parte do nosso dia. E parece simples, dicas fáceis de colocar, mas no dia a dia a gente vê que não é tão simples assim. Que nem você falou da respiração, a gente teve até especialista em respiração aqui no podcast, falando que um simples ato de respirar voluntariamente você consegue eliminar até 80 toxinas do seu corpo. O exercício físico que vai te relaxar, vai te dar um sono melhor. Então são dicas aí que dá para você implementar, mas não é simples, ele tem que virar hábito. A gente sabe que as pessoas desistem dos hábitos antes mesmo dos 3 primeiros meses. Mas é uma luta aí, então a informação que é importante. Só que a gente também tem um ponto que às vezes a gente não leva em consideração, que são os relacionamentos. Então, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor também causam essa ansiedade. Então, como esses relacionamentos tóxicos aí também atrapalham nessa ansiedade do dia a dia? Ai, Polêmico. esse é o grande ponto, né? Porque, na verdade, muitas vezes o que adoece a gente, o que leva a gente a um transtorno de ansiedade, está relacionado a essas relações que a gente tem. Seja tóxicas ou não, uma pessoa, a gente se relacionar com uma pessoa ansiosa, a gente fica ansioso, né? A gente já lida com isso. Então, você imagina você ter um chefe tóxico, você ter uma pessoa que você trabalha que é muito ansiosa e aí ela vai te trazendo vários pensamentos de coisas que poderiam acontecer, que nem aconteceram, e aí você para pensar e fala assim, realmente isso podia acontecer. Nossa, mas será que eu me preveni dessa situação? Será que eu não posso fazer nada? E aí você começa a desenvolver também a ansiedade. E o relacionamento tóxico é um pouco mais delicado porque é uma relação em que a pessoa acaba querendo te supervisionar quase que 100%, né? E a vida acontece, imprevistos acontecem, né? Você viu? Eu tava vindo para cá e um imprevisto aconteceu, né? Eu acabei indo para um endereço completamente errado e acabou não dando certo e eu precisava ter um jogo de cintura. Isso poderia ter me deixado extremamente ansiosa, desconfortável e falado, Renato, eu vou cancelar com você. Né? Ou porque até eu fiquei atrapalhar sua performance. Exatamente, né? Porque a gente acaba enfrentando algumas situações, bater o carro antes de uma reunião, enfrentar um trânsito excessivo, né? Que a gente não espera, se colocar em algumas situações, e aí isso envolve o nosso processo de resiliência emocional, da gente se equilibrar e falar assim, tá, o que eu posso fazer com isso agora? Como que eu posso ajustar? É possível remediar? Ok, muitas vezes a água ajuda a gente também a eliminar grande parte dessa ansiedade, por incrível que pareça, tá? Porque a água, o cortisol que envolve o quadro de ansiedade, uma crise inclusive de ansiedade, ele é eliminado via renal. Então, quando você bebe mais água, principalmente água gelada, né? E aí tem outras técnicas relacionadas ao gelo que eu posso trazer para você, faz com que você elimine mais rapidamente uma crise de ansiedade, mais rapidamente esse cortisol. Então, quando a gente fala de uma relação tóxica e ansiedade, imagina que talvez eu tenha um marido que fica me supervisionando e eu falei para ele um endereço e aí eu estava em outro endereço e aí ele começou a me supervisionar, olhar ali no rastreador e falar assim, não, mas espera, você está em tal lugar? Como é que você está em tal... Eu errei. Ah, não, acho que você não errou. Eu acho que você só não me falou a verdade. Porque isso começa a acontecer nesse tipo de relacionamento. E aí você começa a ter a sensação, nossa, será que eu falei? Será que eu falei errado? Nossa, e aí você fica numa hipervigilância nessa relação, para você dar satisfação, para você tentar deixar a pessoa confortável e segura. Só que essa hipervigilância faz com que você libere ainda mais cortisol, você fique numa adrenalina alta e você está numa vigilância tão alta que você está desenvolvendo um quadro de ansiedade na sua vida. E quando a gente desenvolve ansiedade, essa ansiedade perdura para o resto da vida. A gente tem que aprender a equilibrar a ansiedade. Não existe cura total da ansiedade. Então, vamos dar aquela pausa, beber aquela água. Vou beber a minha aqui. E eu fiquei curioso. E eu não te deixei água gelada. Aí a água tá natural, já fiquei preocupado. Qual que é a relação dessa água gelada com a ansiedade? Vamos lá. Na verdade, quando a gente acaba ingerindo uma água bem gelada e até o contato com o gelo, tá? Ele faz com que a gente tenha neuroreceptores
relacionados à nossa pele. E aí você acaba focando no desconforto do gelado. Tá? E aí, ao invés de você ter aqueles pensamentos em relação à ansiedade, você vai focando exatamente no que o gelo te traz, quais as sensações que ele te traz, se ele está muito molhado, se ele já está derretendo, ou se ele está queimando a sua mão. E aí você começa a sentir o toque do gelo e ir desenvolvendo de uma forma em que os seus pensamentos deixam de ser o foco principal. Você acaba focando exatamente nesses neuroreceptores da dor, do desconforto, para você entrar num processo de luta e fuga, né? Diferente dos pensamentos ansiosos. Então, isso contribui bastante para a gente conseguir sair da ansiedade. Uma técnica que acaba funcionando no consultório é esse paciente sair com uma garrafa de água congelada de casa, quando muitas vezes ele tem receio de pegar metrô, ele tem receio de pegar um transporte público, ele tem receio do trânsito, e aí ao longo do processo ele vai tocando nessa garrafa ou bebendo essa água e ele vai tendo as sensações de um certo desconforto do gelado, vai entrando num choque térmico mesmo no organismo e vai fazendo com que os pensamentos não sejam o foco principal. Eu já pensei aqui uns 3 nomes aí que eu vou dar essa dica aí, que são pessoas ansiosas, que essa aguinha gelada vai ajudar. Tenho certeza que você aí do outro lado também pensou em algum amigo, familiar. Então compartilhe essa entrevista, deixe para chegar em mais pessoas. Mas eu queria que você falasse agora da importância então dessa rede social de pessoas, familiares, amigos. Qual é o papel para apoiar essa pessoa que está passando por uma crise de ansiedade? O principal é você dizer para a pessoa que você está ali com ela. Que você pode ajudá-la de alguma forma, mas que você está ao lado dela. Dizer para ela já vai passar, ou dizer para ela isso não é nada, ou dizer para ela que, enfim, diminuir o que ela está sentindo faz com que ela se sinta ainda pior, ela se sinta culpada de estar sentindo aquilo que ela está sentindo, porque muitas vezes a gente fala assim: ai, amiga, imagina, mas isso não é nada, olha só, tá tudo tão tranquilo. E aí aqueles receios e a pessoa se sente inadequada, e isso aumenta a ansiedade dela, essa inadequação. Então, quando a gente está com uma pessoa que está sentindo ansiedade, você pergunta: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Levar essa pessoa talvez para um lugar um pouco mais reservado, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta respaldada, para que ela se sinta tranquila. Ofereça um copo d'água. Tem pessoas que funcionam muito bem com um copo d'água, tem pessoas que têm um pouco mais de ansiedade, ficam enjoadas e aquilo pode trazer um vômito, né? Então, ir perguntando para a pessoa como que você poderia ajudá-la e dizer para ela que você está ali do lado dela, que vai passar em 30, 40 minutos, no máximo, vai passar a crise. Sim, então, às vezes é uma doença silenciosa, a gente não percebe, por isso às vezes não dá tanta importância para quem está lá do outro lado, está sentindo aquilo. E também da ansiedade surgem diversas outras doenças, ela é sempre o gatilho principal para outras doenças. E aí, que relação tem também com outras saúdes mentais, até como a depressão? A gente consegue evoluir de um quadro de ansiedade para um quadro de depressão facilmente. É isso que muitas vezes as pessoas não dizem, né? Que eu tenho ansiedade, mas eu não sei se eu tenho depressão, ou eu tenho ansiedade e eu não trato a minha ansiedade. E aí, cada vez que eu vou tendo um acesso de crise, ou cada vez que eu vou aumentando, porque a gente vai aumentando o nosso diagnóstico em relação à ansiedade, vai comprometendo mais se a gente não enfrenta e não lida com isso de uma forma clínica mesmo, né? Com um tratamento, com a psicoterapia, com um processo de enfrentamento, com a própria TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e às vezes medicamentos, a gente evolui para um quadro depressivo porque a gente tem a tendência ao isolamento, a gente tem a tendência a achar que não vai melhorar, e aí essa falta de esperança vai trazendo para a pessoa um adoecimento em relação à depressão, e ela vai chegando próximo de um quadro de transtorno depressivo. Como a gente começou o episódio na abertura, eu falei que 62% dos brasileiros sofrem algum tipo de ansiedade. Que dicas a gente dá para esses profissionais, ou quais profissionais ele tem que buscar? Que momento ele tem que pensar: nossa, isso já tem que procurar um especialista? Olha, um dos principais pontos é a gente avaliar o cansaço, né? Eu estou acordando cansada, estou descansando e estou acordando cansada, então eu não estou conseguindo ter repouso.
Então a gente começa por aí. O organismo ele precisa do repouso, ele precisa do lazer, ele precisa do prazer. Eu estou conseguindo ter momentos de prazer, momentos felizes na minha vida, ou a minha felicidade está comprometida? Eu estou conseguindo fazer o que eu me proponho a fazer no dia? Claro, né? As pessoas ansiosas têm uma lista gigantesca de atividades. Então, eu falo assim, pessoal, uma atividade. Eu acordo, o que eu quero conquistar no dia de hoje? Seja eu quero fazer atividade física e conseguir ir na atividade física, seja eu quero conseguir fazer uma apresentação e eu me comprometo com essa apresentação para dar certo. Eu quero conseguir sair com as minhas amigas, porque tem sido muito difícil eu realmente me comprometer com essa saída. Então, o que eu quero para o dia de hoje? Uma atividade. Se eu conseguir mais, ok. Mas eu preciso me sentir feliz por ter feito esta uma atividade. E aí, quando eu percebo que eu não estou conseguindo completar as minhas atividades, quando eu percebo que eu não estou conseguindo acordar descansada, quando eu estou percebendo que, mesmo em atividades prazerosas, felizes, que me faziam bem, eu não estou me sentindo bem, é um alerta. Eu estou com algum problema. E fora os sintomas físicos, né? Se eu estou tendo todos os dias dores de estômago, ou se eu estou tendo todos os dias uma certa taquicardia, se eu sinto uma tontura, eu preciso buscar um médico para ver o que está acontecendo. Se eu estou tendo um problema físico ou se a minha ansiedade está trazendo esses sintomas para que eu consiga enfrentar ela de uma outra maneira. Tenho certeza que alguém do outro lado se reconheceu nessa sua fala, alguns sinais aí para você procurar um especialista ou pegar essas dicas que a Larissa deu durante o episódio e você colocar e ver se você consegue lidar com isso. Mas Larissa, para quem ficou curioso, para quem quer saber mais, como te procurar, eu sei que lá no seu Instagram tem várias dicas ou até outros projetos que você tem aí na área para auxiliar as pessoas. Agora é a hora do jabá. Vamos lá. O meu Instagram é lalá.larissafonseca e eu falo bastante sobre ansiedade, sobre burnout, sobre quadros emocionais, como lidar melhor com as nossas emoções, sobre atividade física e a necessidade da gente encaixar essa atividade física, sobre o sono e sobre relacionamentos, né? Porque são eles muitas vezes que acabam adoecendo a gente, então a gente precisa aprender a lidar com todas as relações da nossa vida e se posicionar melhor. Então é o lalá.larissafonseca. E você tem um episódio na Jovem Pan também, que também o pessoal assistir. E eu fiquei curioso aí que você falou do burnout aí, um assunto super em alta. Eu até te convido para um novo episódio para a gente falar sobre isso. Bora lá, vamos falar sobre burnout. Eu sou especialista em burnout e os casos aumentaram muito desde a pandemia e já trato pacientes desde antes da pandemia com diagnóstico de burnout. Então aguardem mais um episódio para vocês. Antes de a gente fechar, precisamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam nesse projeto de levar conteúdo de qualidade para vocês. A Flote, os nossos materiais pedagógicos aqui, auxilia nas aulas os professores, treinadores, até você que é nadador de condomínio. A plataforma Educar, com cursos para você se capacitar e levar aula de qualidade para o seu aluno. O aplicativo da Swimtrack para você ter todos os dados do seu aluno. A Sobrasa, acesse a sobrasa.org, diversos dados para você levar aí para suas aulas de natação. E a Manta, nova metodologia do mercado com preço super acessível. Mais uma vez, Larissa, muito obrigado mesmo. Obrigado para vocês aí do outro lado. Se vocês ficaram até o final, com certeza essa entrevista te tocou. Então compartilha com quem você conhece que vai auxiliar essa pessoa. Então, Larissa, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio. Eu que agradeço, Renato. Fico muito feliz de estar por aqui. Vamos embora, vamos para o próximo episódio. Com certeza a gente vai falar bastante sobre burnout. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.